Vou te fazer uma previsão aqui, tá? Mãe de Ná entrou no recinto. Toda casa, inclusive a sua, já teve um liquidificador que durou 15 anos, que batia tudo, que você colocava gelo, colocava pedra de cimento dentro e ele fazia tudo. Hoje você vai comprar um liquidificador e ele... Ai, é porque eu não rodo assim, eu tenho asma. Antigamente as panelas, parecia aquelas panelas de pedra assim, ó, você colocava tudo, esse caldeirão de bruxa. Hoje, ai, é porque você olhou torto pra mim, o meu teflon, ele riscou. Os móveis de antigamente, nossa senhora, parecia que era feito da própria cadeira do rei Arthur, aquelas madeiras de lei. Hoje a lei é estragar assim que sai da caixa, né? O negócio já vem torto, você tem que ligar pra loja. É que veio quebrado. Gente do céu, os negócios de hoje parece que não presta pra nada, é tudo muito descartável. Mas o que talvez você não saiba é que tem uma grande história por trás de por que você se acostumou com o pior. E é isso que eu vou te contar hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Vamos fazer um negócio aqui, porque isso fica parecendo papo de gente nostálgica, fala assim, é só os velhos que achavam que os negócios antigamente eram melhor. Eu quero trazer aqui a cobra e mostrar o pau. Vou matar a cobra, não se preocupe, não vou mostrar pau nenhum, tá? Vamos fazer uma comparação, ver como é que esses produtos eram ao longo dos tempos? Vamos começar com o ventilador. Ventilador antigamente, gente, ele era assim, ó, feito de metal, nada estragava esse negócio. Tudo bem, podia picar um seu dedo, uma mão, né? Era meio perigoso, mas estragar ele não estragava não, fazia isso corte limpo. Agora nos anos 80, nos anos 90, veio uma marca que revolucionou o mercado de ventiladores, que é a Arno. Na verdade, ventilador, batedeira, um monte de coisa, e Arno era sinônimo de qualidade. Você vê a construção desse ventilador, que beleza. Nos anos 90 para os anos 2000 já tinha aquele ventilador mais creme assim, funcionava bem, durava bastante, mas ele era já meio plastificado. E hoje parece aquele filme, né? 50 tons de plástico, porque é plástico pra aqui, plástico pra lá, o negócio dura uns tempos aí, dá uns ventinhos, dá uma sopradinha, mas não é a mesma coisa. E nem preciso falar dos brinquedos de antigamente. Olha o que a gente tinha antigamente. Gênios. Era uma placa grandona, assim, ó, você batia, o trem durava anos, você apertando aqueles botões lá, não estragava. Tinha o meu primeiro gradiente, era só um sonzinho, um microfone, o trem parecia que foi feito pra durar debaixo do submarino lá, entendeu? Forte pra caramba. Os brinquedos, olha só como é que eles tinham detalhes, um negócio feito à mão, que nem aqueles negócios do Kinder Ovo, né? Aqueles brindes que era bonito. Carrinho de controle remoto, você podia pegar as peças do carrinho e colocar no seu carro, que a suspensão ia funcionar igual. Esse era feito para rodar, girar e tudo mais. E fora que tem um outro negócio aqui, que hoje em dia tem um grande vilão que a gente enfrenta toda vez que a gente vai fazer uma compra na internet, né? Que são os impostos. Você já teve aquela sensação de comprar um negócio ali na China, no AliExpress e ter a grata surpresa de ser taxado depois e pagar um dinheiro que você não estava contando? É muito triste, né? O Brasil meio que ele começa a fazer um tanto de imposto para tentar se proteger. Mas se você pensa que hoje é ruim, é porque você não sabe como é que essa história começou. E aí a gente vai começar a entender como é que os produtos ficaram piores e mais caros. Então você deve ter percebido que o Brasil é um país protecionista. Mas o que significa um país ser protecionista? É ele fazer alguns conjuntos de ações que vão gerar que o país fique meio que blindado contra outro país. Mas em que sentido? Ele quer que os produtos que venham de fora tenham mais dificuldade para chegar aqui dentro, porque segundo eles, a gente vai ver assim, nossa, tá tão difícil de comprar determinada coisa, né? Já sei, vou ser um empresário aqui e fazer um monte de produto, gerar, e a gente vai gerar nossa própria riqueza, nossos produtos e tudo mais. Spoiler, não é muito bem assim que aconteceu, né? Mas só que como que eles fazem isso? Primeiro, aumentando impostos, porque se o negócio fica mais caro para chegar, realmente fica difícil da gente comprar. Outra coisa que pouca gente sabe é que algumas medidas de burocracia impedem os produtos de chegar. Tem que ter licença tal, licença para isso. Gente, eu só tava querendo trazer um bolinho de fubá. Não, mas tem que ter o ambiente número 577, o formulário isso também atrapalha bastante. E o objetivo com isso tudo é gerar empregos, que o nosso país fique forte e que tenha a tal da soberania. Coisa que você deve estar vendo aí, o tal do amarelo
amarelão, o laranjão, o Donald Trump tá aí falando, eu vou aumentar os impostos. Oh, Jesus, kid, altos impostos. E muita gente fica com o pé atrás aí falando assim, será o que ele tá fazendo? Mas só que tem uma grande diferença no que ele tá fazendo e o que tá sendo feito por aqui há muitos e muitos anos, que não é de agora não. Para você ter uma ideia, o nosso querido papai Portugal chegou aqui em 1808 e impôs a primeira medida que seria como protecionista aqui pro Brasil. Por quê? Porque ele falou assim, você só pode vender para mim e você só pode comprar de mim. Ai, ai, ai. Se você comprar de outro, isso é crime e você não pode fazer isso. Por quê? Era aquele pacto colonial, né? Que a colônia tinha que servir ao colonizador. Ou seja, eles vieram aqui, colonizaram a gente e fizeram um mercado consumidor grandão para eles poderem vender o que eles queriam e o que eles não queriam também. É engraçado também que eles tinham uma proibição de produção de manufaturas aqui no Brasil. O que é manufatura? É que eles têm que cair na prova, que a gente não sabia o que era, né? Manufatura é tipo tudo que é manufaturado, entendeu, Baborelão? Muito. Agora sim faz todo sentido, né? Manufaturas são de manos. É de manos, exatamente. O mano que chega assim, aqui é a sua fatura, senhor. É o mano que ganha, né? O mano fatura. Renato, você me dá licença só pra falar um negócio aqui, que é porque as pessoas já acham que eu sou boba. E aí a primeira coisa que eu falo no vídeo é isso, a gente só vai dar arma pra esse povo. É verdade, a gente só deu certeza, né? Mas continuando. Mas na verdade, manufatura é tudo que foi produzido no sentido de fábrica, mas ainda não tinha fábrica. Deu pra entender? É tipo assim, produção em massa. É tipo isso. Tecido. Esse trem aí, tudo que é produzido. Hoje é caneca. Todo mundo faz uma caneca. É uma manufatura. Mas depois da independência do Brasil, o negócio começou a piorar um pouco, né? Porque a gente tinha as nossas escolhas a serem feitas e mesmo assim, em 1844, veio um carinha que era um ministro da época e fez a Tarifa Alves Branco, que taxava as importações em 60% em 1844. Parece 2025, mas não é. Só que o nosso outro grande super protetor foi um cara que todo mundo já estudou, que é o tal do Getúlio Vargas. Lembra dele? Então, a partir dos anos 30, ele começou com várias medidas assim de proteção nacional, mas muito mais do que o tal do Alves Branco lá. Mas por quê? Porque a gente tá falando de 1930. E você deve lembrar que em 1929 teve o crash da Bolsa de Nova York, que foi um Deus nos acuda e os Estados Unidos, oh my God! Oh my God! Estamos ferrados, não conseguimos fazer mais nada. Só que o Brasil, ele era muito dependente de todo o material que vinha lá dos Estados Unidos para produzir as próprias coisas. Então ele falou assim, nossa só, meu Deus do céu, como é que nós vamos fazer agora? A gente vai ter que começar a produzir esses negócios. Então fizeram algumas medidas para que a gente conseguisse produzir as coisas que a gente ia usar. Visando o quê? Uma criação de uma economia forte, que as coisas aqui melhorassem bastante, os produtos ficassem mais baratos, a gente ia gerar um conhecimento, as nossas cabeças ia ser gigante aqui no Brasil, porque a gente fica muito inteligente, entendeu? Não funcionou. Só ficou grande. Ou seja, ia ter mais empregos, mais indústria e menos dependência dos outros países. Inclusive, além de aumentar impostos para de fora, né, ele começou a fazer também incentivos para empresas nacionais e também foi aí que surgiram as empresas estatais. Por aqui que servia, por exemplo, a gente tem que ter uma empresa de petróleo, né, para poder fazer o petróleo aqui e sustentar o mercado, já que a gente não vai comprar de fora. Tem que ter uma empresa de gás também, tem que ter uma empresa disso, daquilo. E assim foram criando as estatais, que era meio que para regular o Brasil enquanto as empresas estavam crescendo e tudo mais. Teve outra vez aqui também, em 1984, que teve uma outra lei que ficou muito conhecida, que eu já falei aqui no canal, que é a Lei de Reserva de Mercado, que funcionava da mesma forma, só que o resto era para tudo, né? E isso aqui era especificamente para tecnologia, porque o governo acreditava que se a gente conseguisse gerar nossa própria tecnologia, principalmente porque o governo era militar, né? Em tecnologia, comunicação era uma grande vantagem. Então eles não queriam que a gente importasse de lá, a gente tinha que desenvolver tudo aqui. Mas é aí que vem aquele pensamento. Os produtos de antigamente eram melhores. E antigamente significa que nessa época os produtos eram melhores. Então, os produtos eram melhores
Apesar do Brasil, você vê como é que hoje o trem tá feio. Sabe por quê? Porque quando você faz todas essas medidas protecionistas, o ideal é que a empresa desenvolva, o comércio desenvolva, a indústria desenvolva, certo? Não foi o que aconteceu aqui no Brasil, porque as empresas começaram a ficar acomodadas. E quando elas ficam acomodadas, elas não investem em pesquisa, desenvolvimento nem nada, e os produtos começam a ficar caro e ruim. Por quê? Vende a mesma coisa, eles não podem concorrência de fora, assim, vou pôr o preço que eu quiser aqui, ó, ninguém vai vir aqui vender mesmo. E começaram a formar vários monopólios de produtos, ou seja, o que era para ser um grande desenvolvimento foi um grande tiro no pé. E, inclusive, é por isso que a gente tem muita impressão de produto brasileiro é ruim. Você já percebeu, você já pensou num negócio assim, né? Eu gosto das coisas importadas, oh meu Deus. Porque a gente tem a impressão de que tudo que era feito aqui era meio que caro e ruim. Bom, então a gente entendeu que os produtos eram caros, ruins, mas mesmo assim eles eram muito melhores que os de hoje, né? Mas eu fiquei pensando um negócio aqui, talvez fique parecendo então que essas medidas protecionistas é um mau negócio, né? Você fechar o mercado para todo mundo para crescer, será mesmo? Quando é bem feito, na verdade não, só que você tem que ter uma estratégia por trás disso. Por exemplo, o Japão, pós-guerra, fez o fechamento do mercado deles lá. Os caras tomaram 2 bombas atômicas na testa e eles viraram uma superpotência lá de tecnologia. Fecharam o mercado e deu certo. Coreia do Sul, depois da Guerra das Coreias, fechou o mercado e deu certo. Hoje a gente tem BTS, né, o K-pop, tem os reality show coreano. Isso que é desenvolvimento. Mas fora isso, né, por exemplo, algumas empresas que vieram dessa época de fechamento LG, Hyundai, Samsung, eram empresas incentivadas pelo governo que ganharam o mundo. Então, se esse fechamento de mercado for um plano temporário, funciona pra caramba, é muito da hora. Por quê? Você fecha ali a casinha, entendeu? Organiza tudo, faz um crescimento grande do seu país e a hora que o negócio estiver show de bola, você abre o mercado e começa a compartilhar com todo mundo, vender com todo mundo, entendeu? Porque aí sim você vai começar a ter uma estrutura boa. O que atrapalha muito o Brasil aqui? É que a nossa moedinha, ela é meio fraca, né? Então, assim, se você parar pra pensar, a gente até cresceu bastante como mercado, só que a gente cresceu como mercado de plantação, de comida, e a gente exporta muito. Por quê? Porque aqui no Brasil a moeda é fraca, então se você pode vender em dólar, em euro, pra que você vai vender em real? Por isso que os negócios tudo vai lá pra fora, os cafés, as carnes, os negócios, e a gente aqui paga uma fortuna nos negócios que são quase o refúgio do que foi melhor pra fora. Mas a gente tem um enigma aqui pra pensar e responder. Será então que fica muito mais fácil pra gente gerar coisa aqui, produzir, fechar o mercado, gerar pra gente ter produtos melhores de novo? Ou será que é melhor só a gente importar? Então, é um grande problema pra quem faz isso, porque assim, ó, pra quem produz e pra quem importa, a loja, aí é uma decisão difícil a tomar. Agora, pra nós, que só entra no site e importa, nossa senhora, é 10 vezes mais fácil e muito melhor pra gente. A única coisa que eu fico um pouco assim pensando é em questão de assistência. Esses dias eu fui comprar um liquidificador e eu tive que pesquisar bastante a questão da assistência. Sim. Porque de produtos importados, às vezes não tem assistência no Brasil. Se o produto for bom, é melhor comprar outros aqui. Mas nós vamos chegar nessa parte ainda. Mas depois de eu te contar esse negócio aqui, o negócio do produto durar menos hoje em dia é real ou é um velho nostálgico que tá falando? Não, gente, o negócio é real mesmo. Tem até organizações dos Estados Unidos e da Europa, que nem, por exemplo, a Consumer Reports, que é dos Estados Unidos, que fazem esses estudos. Antigamente, uma geladeira, por exemplo, durava de 20 a 30 anos. Com certeza você deve ter uma aí na sua casa, aquelas bege, né, azul, aquelas cores que não faz mais. Só que hoje a média de idade de uma geladeira funcionando é de 15 anos, ou seja, dependendo do caso, caiu pela metade. E o nosso primeiro impulso ao pensar assim, bom, eu já sei por que os produtos de hoje são muito piores do que os produtos de antigamente, é por causa desses produtos chineses, esses produtos que vêm da China. Não é mesmo, Berlando? É? Mas será mesmo? Eu tenho que concordar com as coisas que eu já sei a resposta, por isso que o povo acha que eu sou songamonga. Mas você é a minha songamonga. Pra fazer o vídeo funcionar, eu tenho que ser bobo da corte.
A gente vai ver que o buraco é muito mais embaixo. Mas pra gente entender isso, a gente tem que entender como que foi o desenvolvimento do mercado no mundo. Porque eu te falei de manufatura e te falei de indústria. Mas isso começou de algum lugar, né? Hoje, a China é meio que a fábrica do mundo. Mas quais foram as outras fábricas até chegar na China e por que que a China virou a fábrica do mundo? A primeira fábrica do mundo foi o Reino Unido, com um negócio que você deve estar cansado de ouvir, que é a Revolução Industrial, que aconteceu no fim do século XVIII e no século XIX. Nessa época, o Reino Unido tinha uma tecnologia muito à frente na confecção de tecidos. Então o pessoal começou a fazer fábricas e fábricas e aí começou a vender para o resto do mundo. Ou seja, eles meio que viraram a fábrica do mundo, sabe? Mas eles foram superados depois pela segunda Revolução Industrial, que aconteceu no final do século XIX e início do século XX, que foi os Estados Unidos. Mas aí eles já fizeram com outro foco, né? Com petróleo, eletricidade, o aço e também teve um tal de Fordismo e Taylorismo, que é meio que a fábrica de fazer carro, né? Era um jeito que o Ford fez lá de fazer carro e o Taylorismo, da mesma forma, tinha um processo também. Mas o que ninguém lembra é que Japão e Alemanha, depois da Segunda Guerra, também viraram meio que fábricas do mundo, mas em jeitos diferentes. O Japão, que nem eu te falei, em produtos eletrônicos, né? Você tem que agradecer o seu videogame aí ao Japão, que, ó, teve um esmero para fazer um negócio aí. Aí veio Sony, veio um monte de marca assim, e a Alemanha também veio com aquela ideia de precisão, de qualidade, e fez muitos bens de luxo que chamaram a atenção. Tipo Mercedes-Benz. Coisa que a gente nunca vai comprar, mas que esses fazem muito bem. Relógios, sabe? Coisas assim. E no final do século XX também tem um nome que você já ouviu, mas a gente tem que lembrar que são os tigres asiáticos. Você lembra disso aí da escola? Era uma junção de alguns países. Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura. E eles meio que montaram um meio de produção lá para exportar isso pra caramba e acabaram ganhando grande destaque no mercado. E sabe por que o nome tigres asiáticos? Porque eu fiquei curioso para pesquisar. É porque na Ásia, que vem o tigre, e era mais aquele negócio de agilidade, de ferocidade. Ah, uau! A gente faz produto pra caramba. Uau! É um nome meio... Como é que eu vou falar? Sabe a pessoa que se acha demais? Nós somos os tigres asiáticos. Mas depois virou a China. Mas por que virou? Quem que tirou do nada que a China vai começar? Ah, tudo é feito made in China, made in China, made in China. De bate pronto, assim, eu já penso, mão de obra tem muita, né? Mão de obra tem pra caramba. E é muito mais antigo do que você pode imaginar. A China é o país com maior tempo de mundo, tipo linear mesmo. Ela está instituída como país há 5.800 anos atrás. É muito ano. Muito anos. Tem uma história muito grande, muito rica, que passou por diversas dinastias, né? Tem a dinastia de um tal e tal, que é uma família que cuida, né, lá da China. Só que chega em 1911 e a China, que era império, virou uma república. Só que você deve imaginar, tá aí funcionando há 5.000 e tantos anos o negócio da dinastia. Do nada, o negócio resolve virar república. A gente sabe que o negócio não é muito bom, né? Não funciona tudo direitinho como tinha que funcionar. A China não ia muito bem das pernas, tinha muita anarquia, o povo era meio doido, né? E acabou que o pessoal tava precisando de um norte. Tipo assim, gente, a gente precisa dar um jeito nesse negócio aqui. Só que legendas em chinês aqui, né? O que a gente vai arrumar com essa China? Inclusive, eles chamam até esse período de século da humilhação, né? Porque tinham vários senhores lá da guerra que eram como se fossem vamos dizer, umas tribos, né? Que eles começavam a se bater lá e fazer uma confusão danada. Então, sempre que tá nesse cenário, chega alguém ou uma ideologia para salvar a lavoura, literalmente. Em 1921, influenciado pela Revolução Russa de 1917, nasce o Partido Comunista Chinês, que era inspirado nas ideias do Marx e do Lenin, né? E quando o pessoal viu essas ideias, eles... Isso vai ser a salvação da China. Nessa época surgiram dois partidos então. O Partido Comunista Chinês, que é o PCC, sim, é estranho, mas tudo bem. E também o Partido Nacionalista. Então era meio que um contra o outro, né? No início, na verdade, eles fizeram uma aliança, mas logo depois eles viram que eles não se bicavam, né? E começaram a brigar uns com os outros, chegando a eclodir até uma guerra civil na China. É engraçado como curiosidade que nesse meio tempo o Japão invadiu a China e eles meio que pararam de brigar e falaram assim, tá bom, vamos dar um pau no Japão, depois a gente volta.
E tipo, altas voltaram, brigaram com o Japão e voltaram. Agora eu te odeio de novo, tá? Só que depois da Segunda Guerra, o Partido Comunista vence, que é liderado por um cara que eu tenho certeza que você já ouviu o nome dele, que é o Mao Tse Tung. E esse não era bom não, hein, meu barelando? Ele era Mao Tse Tung demais. Nossa, era maligno. Em 1949, ele funda a República Popular da China. E sabe como que ele ganhou? É engraçado que tem tantos paralelos, mas é porque a China sempre foi rural. O principal negócio da China não era esse negócio de produto, de vender nada. A China era quebradaça. O pessoal ficava lá plantando e tal, e ele falou assim, ó, se eu ganhar, vou fazer reforma agrária. Todo mundo, e votaram até nele. Votaram não, né? Votaram nele, apanharam, eles deram lá a força pra eles começar a quebrar o outro partido lá e tomar o poder na China. Só que eu tava brincando do Mao Tse Tung, ele não era uma pessoa meio gente boa mesmo não, sabe? Ele começou assim, eu quero ouvir vocês, o que vocês querem, gente? O que a nossa China tem que virar? E no final das contas teve umas opiniões contrárias, né? Mandou calar todo mundo. Aí, pessoal que era pensador foi exilado, aquele pacote completo. Inclusive, nessa época, a China passou muita fome, mesmo sendo um país agrícola. Ele começou a falar assim, inspirado lá nas ideias da União Soviética, né, que ele queria fazer fábricas. Então ele falou assim, ó, você faz um forno aí no seu quintal, nós vamos começar a produzir produto agora. E começaram a fazer, meio que deixaram pra lá as plantas, deu errado, que era tudo improvisado. O pessoal começou a passar muita pobreza, muita fome. Só que o Mao Tse Tung morre em 1976 e é aí que começa a grande virada da China. Não é nem a muralha, é a virada. Nos anos 80, depois que o Mao Tse Tung morre, a China começa a fazer algumas mudanças estruturais e que acelera bastante nos anos 90 e nos anos 2000, principalmente porque ela entra na OMC, Organização Mundial do Comércio. Aí você pensa um negócio aqui, uma coisa que a Babarelando até falou. Babarelando, você estava certa. Você tem um país que tem um tanto de gente que tá lá na miséria, passando fome. Só que a população da China é de 1,4 bilhão de pessoas. Se você tem esse tanto de gente aí, se você puser esse povo tudo para trabalhar, a gente aqui ganha na quantidade, né? E foi aí que em 2010 a China passou os Estados Unidos como a fábrica do mundo. Pra você ter uma ideia, inclusive, a China hoje é a segunda maior economia do planeta, né? Então por que o preço das coisas lá é tão barato? Porque eles conseguem fazer isso por causa da quantidade de trabalhadores, que quanto mais quantidade você consegue pagar menos para eles também, e porque eles não tinham dinheiro, eles aceitam condições mais precárias, vamos dizer assim, e a infraestrutura da China foi toda modelada para isso, com portos, trens, sabe? Tipo, você conectar uma coisa a outra, porque uma grande coisa que entra no preço sempre é o transporte, né? Mas a China meio que se preparou para isso e em vários e vários lugares os componentes que são criados, eles são criados na mesma cidade, por exemplo. Então não tem tanto problema assim de transporte. Beleza, entendendo todo o contexto, você acha que a qualidade dos produtos, a culpa hoje de ser ruim é da China? Não, a culpa é de quem demanda da China. Peraí, mas como assim quem demanda da China? Isso aqui foi um negócio muito profundo. Pensa só comigo o negócio aqui, ó. A China, ela é a fábrica do mundo, certo? Certo. Só que a China não quer dizer que ela faz com baixa qualidade. Ela faz com baixa qualidade quando as pessoas que querem vender ou que encomendam, que eles são só a fábrica, querem produtos de baixa qualidade. Ou seja, com maior lucro, menor custo e com menor tempo. O único jeito de fazer isso é com baixa qualidade. Esses dias eu tava até vendo que tava escrito na capinha do celular, tava escrito assim, desenhado na Califórnia, produzido na China. Exatamente. Porque pensa comigo aqui, ó. A China tanto faz aquele brinquedinho, aqueles negócios que, mas também faz carro elétrico que dura pra caramba. As marcas aí que são super badaladas, a fábrica também é na China. Não é que eles fazem produtos baratos só, é que eles fazem produtos de acordo com a demanda de quem projetou aquilo. Teve até um exposed recentemente das fábricas chinesas falando que os produtos de luxo eram feitos lá e incentivando as pessoas a comprarem aqueles mesmos produtos, mas que não teriam o rótulo das marcas. Exatamente, que a gente chama de white label. Outro vilão também para os produtos serem piores é a obsolescência programada. Que obsolescência programada? É o seguinte, é aquele negócio assim, ó, tá na hora de estragar já, hein? Por quê? Se o trem for bom demais, ele fica lá e você não compra mais outro produto. O que eu vou fazer? Não dá. Você já parou para pensar que, por exemplo, se um lugar vende comida você tem que comer todo dia. Mas se você
compra um negócio que dura, você não tem que comprar todo dia. Então é o jeitinho especial deles de fazer você ter que comprar outra coisa. Outro grande pulo do gato das empresas é que você percebeu que agora os produtos eles são impressionantes, mas ele tem só uma função. Por exemplo, você tem um abridor de lata, mas é um super abridor de lata que você nunca viu, chama atenção, mas ele só abre lata. Então a funcionalidade geral dos produtos ela foi limitada para você ter que comprar um desse, e no final das contas todos estragam e você tem que comprar de novo. Não, mas uma coisa também é que se às vezes o produto para ter um pouco mais de qualidade for um pouco mais caro, a gente já não quer pagar. A gente não quer pagar de jeito nenhum, né? E tem outro negócio também que vai de encontro a isso, que é a gente tá com comodidade suficiente para não consertar as coisas. Por exemplo, toda esquina sempre tinha um cara sentado, um cara de chapéu assim, ó, consertando aquelas cadeiras, fiando aquele negócio ali, ou consertando uns liquidificador, panela de pressão, não tinha? Hoje em dia a gente é levado a acreditar que, isso ou vai dar muito trabalho, ou que realmente fica muito mais caro você consertar do que comprar um produto novo. E isso acaba atrapalhando bastante. Ou seja, de quem que é a culpa dos produtos de hoje serem piores? A culpa é de tanto quem pede para que esses produtos sejam assim para vender e tanto de quem compra. Porque se você aceita isso, aí você está sendo conivente, né? Até te dar um exemplo aqui. A gente hoje em dia tem muito problema para vender as coisas de segunda mão. Porque se você compra uma coisa melhor, por exemplo, se você tentar vender uma mesa de madeira mesmo, o pessoal vai tudo olhar e falar assim, não, mas essa mesa aqui é R$100, ó. Eu quero pagar R$100 essa mesa. A mesa cocôzenta de MDF, que é torta. A gente tá com muita dificuldade de vender coisas com qualidade melhor, porque o povo só vê o preço. Ele fala, mesa, preço, é isso. Então, é isso que eu quero pagar. Então, o que a gente pode tirar de lição daqui? Você quer dar o troco no sistema? Comece a escolher umas coisas que não vão te deixar na mão em 2 semanas. Dá uma olhadinha melhor, porque às vezes aquele pouquinho a mais que você paga numa coisa vai te dar um produto que vai durar mais e não vai acabar com o seu bem mais precioso, que é o tempo. Você ficar ou procurando outro para comprar ou ficar de dor de cabeça porque o negócio te deixou na mão. E é por isso que os produtos de hoje são bem piores que os de antigamente. Bom, vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!